Deus permite a nossa existência? Já se perguntou isso? Eu já me perguntei algumas vezes. E aí eu acredito que de nós venham várias respostas. Cada um tenha uma resposta formada. Talvez algum que diga: eu vim ao mundo para ser diferente. Eu existo para ser feliz. Deus permitiu a minha existência para que eu faça algo de diferente. Mas você de fato já parou para perguntar qual o real motivo da sua existência? Por que que Deus te ama? Por que que Ele permitiu que você viesse ao mundo? Se você respondeu: eu vim ao mundo para ser feliz, o que é ser feliz para você? Tem gente que encontra felicidade fazendo maldade, não é verdade? Eu acredito que você conheça algumas pessoas que parece que sentem prazer em fazer um mal ao próximo. Parece que carrega até uma carteirinha onde anota as maldades. Olha, hoje eu fiz 2 e eu não bati minha meta. Eu preciso fazer mais. Talvez você conheça algumas pessoas que parece que vieram ao mundo para mentir, contar mentiras, se sentem prazer, felicidade em contar mentiras. Eu conheço pessoas que contam mentira dormindo. Eu sou uma dessas. Nenhuma vez você foi assistir um filme com alguém ao lado e a pessoa de repente pega no sono, começa a roncar e se cutuca e fala: ó, vai dormir na cama. A pessoa: não, eu não tô dormindo. Já aconteceu isso comigo. Mas brincadeiras à parte, você realmente já parou para pensar por que você veio ao mundo? Qual é o motivo da sua e da minha existência? Se você falar que você veio ao mundo para fazer o bem, o que é o bem para você? Será que o bem que você acha que é o bem é o mesmo bem que Deus acredita que é o bem? O seu bem, o seu ser bom é o mesmo de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Em 2 Samuel 6, tem a história quando a Bíblia relata quando Davi ele pega a Arca da Aliança de volta dos filisteus. E ele prepara um carro e ele pede que aquela arca venha sobre o carro durante uma festa. E eis que aquela arca vem e em certo momento ela balança e naquele receio de cair, Uzá, ele tenta segurar a arca. E naquele momento Deus tira a vida de Uzá. Mas Uzá foi fazer o bem. Ele queria fazer o bem, ele queria evitar que a arca caísse ao chão. Mas mesmo assim Deus lhe tirou a vida. Por que será? Se nós lermos no livro de Êxodo, Números e Crônicas, a gente vai ver que Deus ele dá alguns direcionamentos sobre a construção da arca. Ele fala que a arca teria que ter 4 argolas e para transportá-la teria que passar um varal entre ela e colocar-se sobre o ombro. Mas isso deveria ser feito por sacerdotes levitas. Ou seja, havia instruções para o transporte da arca. Só que Uzá, naquele momento que percebeu que a arca poderia vir ao chão, ele tentou segurá-la. O propósito dele, a ideia dele era uma ideia boa, era uma ideia justa. Só que nem mesmo assim Deus o perdoou. Um pouquinho mais à frente, em 2 Samuel, capítulo 7, tem a passagem que Davi ele fala a Natan: olha, eu moro aqui num duplex, no triplex, de frente à praia,
na boa, no conforto, mas a arca do Senhor está lá, no barraquinho lá embaixo. Está lá embaixo de tendas. Aqui eu só estou colocando para a gente tentar visualizar a ideia de Davi. Ele fala, olha, eu moro numa casa de cedro, mas a arca do Senhor está em tendas. Não é justo. Então eu quero construir um templo. Só que Natã, o Senhor visita Natã e fala que não é bem aquilo que ele quer. Não é aquilo que ele espera. Um templo vai ser construído sim, futuramente, mas não por Davi, pelo seu filho Salomão. E nessa passagem Deus fala por um templo que seria eterno, referindo à sua igreja através de Cristo. Mas a ideia de Davi era boa, era propícia, ele queria dar o melhor para a arca. Ele queria colocar a arca num lugar em que ele visse que era propício para ela, e não embaixo de tendas, como ela já via passando durante muitos anos. Você consegue entender que às vezes o que nós achamos que é bom não é o mesmo que Deus acha que é bom? Que a nossa ideia de correto às vezes não é a mesma ideia de Deus a respeito do que é correto. Então, o que a gente veio fazer nesse mundo? Qual é o nosso real objetivo da nossa existência nesse mundo? Tem uma palavra que ela é encontrada em diversas passagens na Bíblia. Uma palavra que é encontrada novamente em 1 Coríntios 10:31, que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que Paulo está escrevendo aos Coríntios é que tudo que nós viemos a fazer, seja no comer, seja no beber, seja no falar, seja no andar, tudo seja feito para a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Por que fazer tudo para a glória de Deus? Será que Deus é alguém, um ser egocêntrico? É um ser autoritário? Para que tudo que nós viemos a fazer é para a sua glória? Por que disso? Porque a palavra do Senhor nos instrui para fazer tudo para a glória de Deus. Em Salmos, capítulo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você já parou para perceber, perto do universo, dos céus, o quanto eu e você somos minúsculos? E se a palavra do Senhor diz que os céus foram criados para proclamar a glória de Deus, o que somos nós perto do céu? O que é a Terra perto do universo? Um ser minúsculo. Se a Terra é minúscula perto do universo, perto dos céus, que proclamam a glória de Deus, o que somos eu e você então? Que somos, infelizmente, de forma inferior, várias vezes, N vezes menor que a Terra. O que somos nós? Mas aí em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não é um nem outro. Todos nós. Eu, você, todos nós. Mas o que é essa glória de Deus? Se nós voltarmos novamente em 2 Samuel, entre o capítulo 11 e 12, conta-se que Davi, ele estava em seu palácio, e durante uma tarde, enquanto ele passeava, os seus homens estavam em guerra contra Amon. E Davi, durante uma tarde, quando ele passeava pelo palácio, ele olhou e observou uma mulher. E essa mulher, aparentemente, devia ser uma linda mulher, porque ele já tinha várias, e mesmo assim ele desejou essa.
Só que essa mulher, ela era casada com Urias, o Heteu. E Urias, ele estava na frente de batalha, em batalha, pelo exército de Davi. E Davi, mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um soldado, mesmo assim ele pediu que a chamasse e ele deitou com ela. Só que Deus não deixou barato esse pecado de Davi. Essa mulher, Batseba, ficou grávida. E aí Davi, como uma forma de esconder aquilo que ele havia feito, ele pede para que chame o marido dela, traga da guerra, e ele tenta montar um cenário para que esse homem viesse a deitar com a sua esposa e que a ideia da gravidez, o filho, fosse dele e escondesse o pecado de Davi. E esse homem vem e Davi pede para que ele vá para casa deitar com a sua mulher, mas ele fala que não, porque como é possível ele deitar com a sua mulher, ter uma noite de prazer com a sua mulher enquanto os soldados estão lá no campo aberto? Ele não achava isso justo. E novamente Davi, pensando em uma outra estratégia, ele tenta embriagar esse homem para que ele vá embriagado para sua casa e deite com a sua mulher. Só que isso também não dá certo. E aí, como uma forma de ocultar o pecado, ele pede que Joabe coloque esse homem, Urias, o Heteu, na frente de batalha, para que ele viesse a ser morto. E foi isso que aconteceu. E aí Batseba, quando sabe da sua viuvez, ela acaba se unindo a Davi. Casam. Só que aquele pecado gerou uma criança, um filho. E certa vez Deus foi até Natã e falou: Natã, vá até Davi e conta essa seguinte história. Existia um homem que tinha várias criações, homem rico. Existia um homem pobre que só tinha uma criação, de muito apreço, muito carinho para ele. E aquele homem rico recebeu uma visita, só que em vez de matar um dos seus animais para dar aquela visita, para festejar com ela, ele pegou o único animal que aquele homem pobre tinha. E aí quando Natã ele conta essa história para Davi, Davi fica enfurecido e fala: esse homem merece morrer. Esse homem merece morrer. Aí Natã vira para Davi e fala: Davi, esse homem é você. E aí Natã fala: Davi, o que Deus pediu para me dizer é que ele te deu tudo. Você era um pastor de ovelhas, ele te fez rei. Ele cuidou de você diante de Saul. Ele guardou a sua vida. Ele te entregou um monte de batalhas. E mesmo assim você pecou contra ele. Agora, imagine se eu e você tivesse que julgar Davi. O cara, tá certo, tinha um coração segundo o coração de Deus, mas ele estuprou uma mulher, porque ela era casada. Ele cometeu o suicídio porque ele colocou aquele homem, Urias, na frente de batalha para que ele viesse a ser morto. Qual seria a condenação? De certo, eu e você ia falar: esse homem merece morrer. Esse homem merece morrer. No mínimo, a sua morte. E de fato, naquela época, tais pecados eram levados à morte. Mas olha o que Urias diz a respeito disso. Olha o que Natã diz a Davi a respeito disso. Versículo 12, capítulo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Como pode fazer o que ele fez, ele não pagar com a sua morte, pagar com a sua vida? E mais do que isso,
ser perdoado. E aí eu paro de trabalhar e ligo a TV aqui em casa e vejo a seguinte reportagem: mãe mata o filho de 3 anos e abandona o corpo à margem de uma rodovia. Uma criança de 3 anos, sua própria mãe tirou sua vida e abandonou ele bonitinho, vestidinho, limpinho, com um brinquedo ao lado. E como resolver essa equação? Essa conta não fecha. Como pode ser alguém amaldiçoado como Davi ser perdoado? E essa mãe que cometeu esse delito? Mas aí eu vejo que Davi está muito longe de mim, porque foram muitos anos atrás, milhares de anos atrás, e essa mãe também não está aqui perto, não faz parte da minha família. Mas aí eu olho de frente para o espelho e vejo o pecado. Porque como eu mesmo disse agora há pouco, está escrito lá, Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você percebeu que Deus perdoa a gente? Ele faz isso todos os dias. Todos os dias Deus nos perdoa. E você percebeu como é difícil para Deus justificar os nossos pecados? E aí mais uma vez eu paro e penso, essa conta não fecha. Que matemática é essa? Mas aí Deus nos mostra que no meio dessa história existe algo que resolve essa equação. Uma cruz. Existe uma cruz no meio de tudo isso que resolve essa equação. Aquela mesma cruz que justificou o pecado de Davi, que justifica os nossos pecados de qualquer um. Em Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele própria maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Em Romanos 3:25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus nos justifica, Cristo nos justifica. A equação que nos liberta da maldição é a cruz. Cristo se tornou maldito por nós. Quando ele foi pregado na cruz do Calvário, ele tomou para ele, tomou como posse para ele, todas as maldições que estavam sobre nós. Todas. Não ficou nenhuma sequer. Para que todo o nosso passado fosse apagado. E nós tivéssemos oportunidade de começar uma nova vida. Em Filipenses 2, do capítulo 2, versículo 9 a 11, diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebeu como nós viemos ao mundo a glorificar a Deus? Para dar glória pelo que Ele é, pelo que Ele fez, quando Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você? Não existe sentido
na vida fora de Cristo. Não existe sentido na vida sem Deus. Eu e você viemos ao mundo para fazer várias coisas. Como eu comentei semana passada, existe um propósito na nossa vida. Existe um plano para nós. Cada um tem um dom. Mas todos nós viemos para dar glória a Deus. Por quê? Porque todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. E esse pecado só é tirado de nós. Nós só tiramos a maldição de nós quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E foi isso que Ele fez. Quando Ele foi pregado no madeiro, Ele tirou de nós, de todos nós, o pecado, as maldições. Tirou de Davi, tirou a minha, tirou a sua e levou para Ele. Ele morreu por nós. Em Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não existe salvação. Não existe salvação fora da glória de Deus. Se você ainda não tomou essa decisão de morrer e renascer para a glória de Deus em Cristo Jesus, não perca tempo. Não perca tempo. Mais uma vez, nós precisamos viver em Deus e para Deus. Nós precisamos viver em Cristo e para Cristo. Fazendo o melhor. Fazendo o melhor para Deus, sempre. Sempre fazendo o melhor para Deus. Para que nós possamos glorificá-lo em tudo, sempre, qualquer momento. Tudo que nós viemos a fazer para que seja feito em honra e glória do nosso Senhor. Conseguiu entender? Captou? Porque eu e você viemos ao mundo para dar glória a Deus. Sem a sua glória, a nossa vida não faz sentido. Melhor seria se nós não viéssemos ao mundo. Sem a glória de Deus, sem a companhia de Cristo, não faz sentido nós existirmos. Por isso eu e você viemos ao mundo. Por isso a nossa existência só faz sentido se nós viermos para dar glória a Deus. Mas lembre-se, novamente, vou ler. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos em nós em novidade de vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de estar aprendendo um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer, para estar falando daquilo que o Senhor espera das nossas vidas. Que nós possamos entender, Pai, que nós precisamos do Senhor neste mundo, que nós precisamos de Cristo. Que Jesus não é uma opção, Pai. Ele é a única opção que nós temos. Ele não é uma, Ele é a única. Que o Senhor possa estar fazendo morada em nossos corações, em nossos lares, dentro dos nossos familiares. Que nós possamos ser luz onde quer que nós andemos, Pai, que as pessoas possam olhar para nós e entender que nós somos diferenciados. Que as pessoas possam entender que nós viemos realmente ao mundo para fazer diferença. Para sermos sal em uma terra sem gosto, Pai. Sermos luz onde só há escuridão. Que viemos para dar glória ao Senhor, Pai. Porque o Senhor, mesmo diante desse céu gigantesco, do qual somos totalmente insignificantes perto dele, em tamanho e formosura, mesmo assim, o Senhor nos amou de tal maneira, nos deu tal atenção, Pai, que entregou o seu Filho amado para que morresse por cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Em nome desse nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos, adoramos, bendizemos e honramos, hoje e sempre, Senhor Deus. Amém, Pai amado.
E se o Senhor assim permitir, que nós possamos estar novamente na próxima quarta, neste mesmo horário, falarmos um pouquinho mais das boas novas do Senhor, para mim e para a sua vida. Que Deus nos abençoe.